sábado. E domingo passado nós fizemos a mensagem introdutória dos próximas mensagens que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pregar sobre os salmos dos degraus ou o salmo de romagem, que são os salmos a partir do livro de Salmos, a partir do Salmo 120. Os irmãos e irmãs se lembram que a gente colocou que esses salmos têm esse nome por causa da proposta de ascensão, de crescimento, de maturidade que nós entendemos que devemos ter na nossa vida cristã. Entre os israelitas, esses salmos ganharam esse nome porque eles faziam as viagens de onde estavam. Alguns dessas famílias levavam alguns dias para viajar, e enquanto viajavam, cantavam. Quando chegavam em Jerusalém e esperavam o momento de prestar o culto, eles ficavam cantando esses salmos, que são os salmos que falam dessa relação das pessoas com Deus e da forma que Deus deseja que elas vivam. O salmo que vamos ler hoje vai ser o Salmo 120 e gostaríamos de convidá-los para a meditação na palavra de Deus. Peço que vocês abram então as suas Bíblias ou os seus celulares, e coloquem na Bíblia e permaneçam na Bíblia. E não deixe as outras mensagens interferirem aí na sua meditação e no seu ouvir a palavra de Deus. Salmo 120, começando no versículo 1 então. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, esta é a tua palavra e cremos que ela é viva, cremos que ela é eficaz, cremos que ela é poderosa, cremos que ela é capaz de discernir, de separar as coisas que estão dentro do nosso coração e que não pertencem a Ti. Cremos que ela é capaz de nos orientar e de nos dar rumo para vivermos nessa terra tão hostil, tão difícil. Cremos que o Senhor tem respostas e soluções para a nossa vida. E nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que através do Teu Espírito, da Tua graça, a Sua palavra seja aplicada na nossa vida e encontre no nosso coração lugar, espaço, ninho para ser abrigada e gerar frutos. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. A série de mensagens que vamos pregar, nós estamos dando o nome de Viver com Deus no mundo sem Deus. E a razão é porque nós temos percebido, e muitas pessoas afirmam isso, os estudiosos do comportamento humano que são cristãos afirmam isso, que nós estamos vivendo um tempo sem Deus, um tempo em que Deus não é mais considerado. É necessário que as pessoas tenham grandes decepções para que elas procurem a Deus, inclusive as pessoas que se afirmam crentes. É preciso que elas passem por sofrimento, por dores, por penúrias, para que elas então procurem de fato a Deus. Na verdade, enquanto nós acreditarmos que serão as próximas eleições que vão resolver os nossos problemas, que serão os políticos, que serão os pastores, que será a igreja, ou que será o nosso salário. Enquanto nós acreditarmos que são essas
propostas que podem resolver as nossas dificuldades, nós vamos ficar iludidos, enganados. Enquanto nós acharmos que é o sistema judiciário que vai resolver a nossa vida pessoal, ou que é a ciência que vai de fato nos curar, enquanto nós acreditarmos nisso, nós vamos viver iludidos, nós vamos viver um certo desespero, uma certa ansiedade, uma angústia, como diz o salmista. Ele começa dizendo que ele está angustiado. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. É esta situação. Enquanto não chegarmos nesse momento na nossa vida, a sociedade, as pessoas e muitos crentes não buscam a Deus, não se importam com Deus, não temem a Deus, não se preocupam com Deus. O salmista, ele começa dizendo que ele está em apuros e termina dizendo que ele vive num ambiente de guerra. A guerra, ele deixa claro por que é. Ele fala de paz e as pessoas reagem fazendo guerra. A guerra está presente neste mundo que nós estamos vivendo. Nós competimos entre nós, as mulheres vivem competindo entre si em relação ao seu corpo e as propostas da mídia para o cuidado com o corpo. O mundo é um mundo inquieto, é um mundo louco, é um mundo cheio de briga, e aqui eu quero fazer um esclarecimento rápido para deixar bem claro aquilo que eu já tenho afirmado. A palavra mundo na Bíblia, ela tem várias palavras gregas que são traduzidas como mundo. Por exemplo, uma delas é a palavra cosmético, que se refere à beleza do universo. Essa palavra, daí vem a palavra cosmos, daí vem a palavra cosmético, que tem a ver com aquilo que as mulheres usam para ficarem, né, mais elegantes, mais bonitas. Essa palavra está relacionada com isso, e na Bíblia ela é traduzida como mundo. A palavra mundo também se refere às pessoas. Então, por isso o versículo bíblico, porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, mas a palavra mundo, ela tem um significado muito maior do que este, muito mais importante do ponto de vista da nossa compreensão, do que esses outros dois ou outros três significados. É a palavra no sentido de ser uma mentalidade. A palavra de Deus diz para a gente não se conformar com este mundo. A palavra de Deus diz que o maligno jaz no mundo. A palavra de Deus diz que há um príncipe que governa este mundo, Satanás. A palavra de Deus então está querendo dizer que essa palavra mundo é uma mentalidade, é uma forma de compreender a realidade. Quando você nasceu, quando você chegou aqui, essa mentalidade já estava estabelecida. E à medida que você foi crescendo, essa mentalidade mundana, ela foi sendo colocada dentro de você. Ela foi vindo para a sua mente. E você começou a confiar nessa forma de ver a vida. E você começou a tomar decisões a partir dessa visão do mundo. Porque ela veio para dentro do seu coração. Ela se estruturou dentro de você. Ela tomou conta das suas emoções. E por muitos momentos na sua vida, ainda que você se afirme uma pessoa cristã, você caminha pelos caminhos do mundo, dessa forma de ver a vida, de compreender, de decidir, de fazer escolhas. É por essa razão que a gente está, então, afirmando para você que este mundo que a gente está vivendo é um mundo sem Deus, e cada vez mais as pessoas confiam nesses mecanismos e nessas propostas que vêm do mundo. Às vezes ela vem da ciência, às vezes ela vem da forma das pessoas compreenderem a vida. E nós começamos a acreditar nisso, a confiar nisso, a depositar a nossa vida nessas propostas que eu acabei de citar. Nós insistimos em transformar a nossa igreja, por exemplo, ou as igrejas, em seitas, porque isso tem a ver com competição. Ao invés de nós insistirmos em confiar na palavra de Deus
e desenvolvermos uma vida cristã que tem a ver com Deus, nós vamos desvirtuando as coisas de Deus para atrair as pessoas. E vamos fazendo com que a igreja deixe de ser igreja no sentido bíblico, para que ela tenha uma atração para as pessoas. Nós vamos empreendendo então na nossa vida um sistema de competição, de briga, de confusão. E isso, segundo Davi, segundo o salmista, segundo a palavra de Deus, traz para as pessoas muita angústia. É esta angústia, é essa tensão nas quais nós vivemos, que vai fazendo com que a gente tenha em algum momento uma desconfiança de que este mundo e essa proposta do mundo não vai dar certo na nossa vida. E é isso que levam alguns a buscarem a Deus. Mas nós não precisamos disso. Nós podemos ter uma vida absolutamente diferente desta. O texto também diz que nesta oração de Davi, ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com o mundo em que nós estamos vivendo. Quando você chegou aqui, várias mentiras foram sendo colocadas na sua mente, no seu coração. E nós então começamos a enfrentar essas mentiras, acreditando nelas, confiando nelas. Vou dar exemplos. Todos nós temos problemas, todos nós temos infâncias problemáticas, difíceis. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se tornando ou rebelde, ou problemático, ou tendo reações as mais diferentes. E nós começamos então a culpar as pessoas. E nós começamos a estudar e ler, e começamos a achar que os nossos problemas é culpa dos nossos pais. Que as nossas dificuldades e as dificuldades que a gente tem é culpa das pessoas que nos cercam. E nós começamos então a acreditar nisso. E deixamos de acreditar naquilo que de fato a Bíblia diz que nós somos. Nós vamos sendo enganados por essa proposta. Há muitas pessoas que são praticamente pessoas que estão vivendo uma vida na marginalidade. E elas culpam aos outros por causa disso. Em 1983, um policial americano matou um seu colega e o prefeito da cidade. Ele era o guarda que cuidava da segurança do prefeito. E ele teve um momento assim de loucura e atacou o prefeito, atacou o guarda, o outro defensor que deveria defender o prefeito. E a defesa, no júri, levantou a hipótese de que ele havia comido 6 muffins. Muffins é um bolinho muito gostoso, americano, feito com um pouco de milho, e as pessoas comem aquilo e gostam muito. E a razão pela qual a defesa fez isso é que ele, ao comer aqueles 6 bolinhos, o nível de açúcar dele ficou muito alto, e ele perdeu o controle mental, e por essa razão ele atacou o prefeito da cidade e o matou. Ele foi julgado 10 anos depois, ele saiu da cadeia, quando ele deveria ter tido prisão perpétua, porque a defesa e o júri aceitou a tese da defesa. O culpado foi o bolinho. É assim que as pessoas reagem. É assim que nós estamos tratando as nossas vidas. É assim que a sociedade lida com a vida. Nós estamos vendo aí recentemente os debates mais incríveis de desinformação e contra-informação. Um presidente diz que é uma coisa, o outro presidente do outro lado do país diz que é outra coisa. Existe hoje uma circulação de notícias falsas as mais absurdas. Existem sites dizendo e tentando desfazer as mentiras que se contam, que se contam através da internet. A última que eu vi é que pimentão dá câncer. Então, aí agora já estão circulando, e as pessoas vão passando um para o outro, e vão criando um ambiente difícil de viver.
E aí tem que se ter um outro site para explicar que pimentão não dá câncer. Aí vira 50 milhões de acessos e um grupo de pessoas acreditando e fazendo campanha. Um para não comer pimentão e o outro para comer pimentão. E nós vamos ficando distraídos e deixando de olhar para a nossa própria vida. E vamos sendo enganados. E nós vamos vivendo. E quando os problemas começam a vir, a gente não tem resposta. A gente não sabe o que fazer. Quando a vida vai ficando mais séria, quando os conflitos começam a vir, nós vamos tendo dificuldade. E vamos acumulando ressentimentos, mágoas, vamos explodindo em violências. E os que estão perto é que vão sofrendo as consequências, porque vamos engolindo e aceitando esse engano do mundo. O texto diz que nós vivemos um ambiente de mentira. E esse ambiente, ele é difícil, porque ele, em algum momento, nós vamos, como se diz, bater a cara com a realidade. E nesse tempo nós vamos ser surpreendidos. Nós vamos ser surpreendidos porque vamos perceber os equívocos que nós cometemos por termos confiado numa proposta do mundo. Esse mal, ele é profundo, ele disfarça a violência, ele produz guerra, ele traz competição, ele nos distancia de Deus. Eu queria falar para você agora dos perigos gerados por essa cultura da mentira na vida das pessoas e nas nossas vidas. O texto diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Davi estava angustiado, e talvez vocês agora já estejam começando a ficar angustiados, porque talvez vocês já estejam pensando assim: puxa vida, eu estou acreditando em tanta coisa, será que é verdade esse negócio? Né? Então, não vai para o Google agora não, espera aqui, vamos continuar aqui, tá? Vem para a Bíblia. O primeiro perigo é você acolher essas mentiras e trazer para dentro do seu coração. Esse ambiente mundano, ele faz pressão sobre você. E como a nossa mente está vazia das coisas de Deus, da maioria das pessoas, nós vamos engolindo essas coisas. E elas começam a ser os conteúdos da nossa existência. Elas começam a ser os conteúdos que contribuem para a gente tomar as decisões. E não a palavra de Deus, e não o Senhor, e não Deus. E muitos de nós achamos que nós somos pessoas boas. E achamos que esses enganos de fato acontecem por acaso e por causa das outras pessoas. Nós nunca percebemos que o mal está em nós. O Espírito Santo precisa nos convencer que o mundo está dentro de nós. A maioria, quando a gente vai conversando, convivendo, aconselhando, eu vivo essa experiência toda semana. Há um momento em que você diz para as pessoas: olha, o que está acontecendo com você, na sua casa, na sua família, na sua vida, se chama pecado. É o suficiente para a pessoa se espantar e se assustar. E às vezes, nunca mais voltar para tratar da questão. Isso porque o interior reflete aquilo que nós acreditamos. E não sou eu que digo isto. A palavra de Deus diz isso. Jesus ensina que a sua boca fala daquilo que está dentro do seu coração. É aquilo que você tem vaza pelo seu olhar. Aquilo que você tem dentro da sua alma, vaza pela sua fala, vaza pelos seus poros, vaza pela sua forma de decidir, vaza pelo seu jeito de lidar com outro ser humano, vaza pela maneira como você trata as pessoas. As pessoas, de fato, vivem acreditando numa mentira. As pessoas acreditam numa mentira e recebem essa mentira e alojam, aninham, aceitam, acolhem a mentira. E daí elas começam a permitir que isso vaze para a família, para os amigos, para a igreja. Ele vai dando visibilidade apenas daquilo que ele acha que é bom. E aquilo que é podre, que é apodrecido, que está dentro dele, ele não trata.
porque ele tem uma mentalidade mundana e é assim que o mundo é. O segundo perigo é você fazer julgamentos generalizados. É impressionante como nós temos essa facilidade. O texto diz que te será dado, ou que te será acrescentado. Será acrescentado zimbro, será acrescentado flecha. Zimbro era uma madeira que facilmente ela pegava fogo. E o texto está se referindo a lábios mentirosos. O que o texto está dizendo é assim, é que quando você mente, ou quando você acredita na mentira, rapidamente isso se espalha, rapidamente isso pega fogo, rapidamente isso vai alcançando as palavras. O texto fala de flechas. Flechas são coisas que nós jogamos e elas não voltam mais a nós. A palavra de Deus é espada, tem rumo, tem direção, é certa, é certeira. Flecha você atira e você não sabe onde ela alcança. Quando isso ganha o seu coração, o seu falar começa a atingir as pessoas. E às vezes você começa a fazer julgamento das pessoas e por uma pessoa você julga as demais pessoas. A minha vida inteira eu ouço essas desculpas das pessoas com relação à igreja. Eles dizem, pastor, eu estou muito chateado aí com a igreja. Por que você está chateado? Porque aquele irmão, aquela pessoa, aquele pastor, aquele presbítero faz isso, faz aquilo. Eu fico pensando, é exatamente nisso aqui. Quando nós agimos assim, nós olhamos para uma pessoa e incluímos todas as demais pessoas naquilo. Eu contei hoje de manhã, e vou contar novamente para vocês, numa das nossas férias, nós passamos as férias com a família, no Guarujá, e numa dessas férias, no mês de janeiro, tinha um jogo de futebol, e como vocês sabem, eu gosto muito de futebol. E fui com o grupo da família, todos os homens, as crianças, nós fomos assistir um jogo. O jogo era um jogo complicado, era Santos e Vasco. Então eu sou corintiano, mas tive que ir lá ver o Santos, né? Porque eu queria ver, o Romário jogava no Vasco, e fomos todos. E nós colocamos assim umas 15 pessoas numa fileira só de cadeiras, todos no mesmo lugar. E eu fiquei do lado, e ao meu lado sentou uma pessoa, e chegamos mais cedo no estádio, e começamos a conversar com aquela pessoa e tal, até que a certa altura ele perguntou assim para mim, o senhor faz o quê? Eu falei, olha, eu sou pastor. Ele olhou assim para mim e disse, tudo ladrão! Ele me julgou, ele generalizou, e eu tive que gastar um tempo explicando para ele que não era bem assim, que existem pessoas que são pastores e que são gente séria, comprometida com Deus. E eu disse para ele, existem médicos e médicos, existem professores e professores, e existem pastores e pastores. A gente não pode generalizar as coisas. Você já percebeu como é que você vai ao médico atualmente? Você vai desconfiado. E se a pessoa te dá um diagnóstico assim meio perigoso assim, você fala, vou consultar mais uns 3. Porque nós achamos que todas as pessoas são iguais. Nós julgamos as pessoas. E isso é uma mentalidade mundana. Terceiro perigo é o perigo da gente usar mal a nossa língua. O texto fala de brasas vivas do zimbro, que eu já expliquei que era uma árvore que queimava facilmente. E ele está dizendo o que vai ser acrescentado a esses lábios mentirosos. Ele diz, só confusão, vai incendiar, vai criar uma guerra, vai criar um problema. A nossa palavra, ela pode aquecer, mas ela pode destruir. A nossa palavra, ela conforta, mas ela destrói. A nossa palavra, ela instrui, mas ela pode deseducar. A nossa palavra pode inspirar as pessoas, mas ela pode oprimir as pessoas. A nossa palavra pode promover paz, mas ela pode promover guerra. É por essa razão que
que os pais usam os seus lábios para cantar canções de ninar para os seus filhos. E agora que eu já sou avô, eu canto para os meus netinhos. Mas essas palavras podem, nos nossos lábios de pais, podem humilhar um filho, pode destruir a vida de um filho. Por isso, a gente precisa ter cuidado com essa mentalidade do mundo, agressivo, rancoroso, cheio de ódio, cheio de rancor. Professores instruem, e professores podem danificar a vida de alguém. Pastores podem ser inspiradores de vidas, mas podem complicar a vida de muitos. O texto de Tiago diz que a língua é uma arma poderosa, e um mundo de iniquidade, nas quais nós estamos envolvidos, desencadeia maldade, engano, fofoca, amargura, ódio, calúnias, destrói pessoas, destrói amizades, destrói famílias, destrói ministérios, destrói igrejas. Tiago diz que é impossível alguém controlar as suas línguas, a sua língua, a sua fala, porque elas são como flechas. A nossa palavra é uma forma infalível da gente saber de fato quem nós somos. E Jesus diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Nós não conseguimos viver e controlar a nossa língua por causa dessa mentalidade mundana que ganhou o nosso coração. Mas eu tenho que dizer a você que quando alguém conhece a Cristo, quando o nosso coração é ganho pelo Senhor, nós vamos sendo mudados e o nosso coração duro e endurecido se transforma num coração de carne. Que o nosso coração soberbo pode ser um coração quebrantado, que o nosso coração irado, ele se transforma num coração manso, que o nosso coração maldoso, ele se transforma num coração bondoso, que o nosso coração agressivo e que expressa agressividade nos lábios, pode se tornar um coração dócil e cheio de ternura. Eu quero encerrar dizendo para você 3 propostas para você viver nesse mundo sem ser dominado por essas mentiras do mundo. Em primeiro lugar, você precisa desejar mudar. O texto diz, e o salmista diz, Senhor, livra-me dos lábios dos mentirosos. Você tem que começar a orar para Deus te livrar, para você não ser envolvido e ganho, e o seu coração não ser absorvido e acolher os lábios dos mentirosos. Você tem que orar, Senhor, me livra desses que ficam me dizendo que eu sou doente e não pecador. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Eu vou pedir para você prestar atenção e ao final você vai responder para mim se é pecado ou se é doença. Então preste atenção. Quando uma pessoa tem um padrão de conduta persistente, na qual os direitos básicos dos outros e as normas ou regras da sociedade congruentes, as faixas etárias são violadas, isso é pecado ou é doença? Eu vou repetir, presta atenção. Quando eu tenho um padrão de conduta repetitivo, as quais os direitos básicos da outra pessoa ou das outras pessoas, as regras da sociedade, de acordo com a faixa etária, são violados, eu pergunto, isso é pecado ou é doença? Ficou difícil de responder? A sociedade está dizendo que isso é doença. E de fato é. Tem até um nome. Vocês querem ver o nome? Eu vou falar para vocês. O nome é distúrbio de conduta obsessiva.
Isso está no manual de psiquiatria da Sociedade Americana, e que chegou até aqui. Aí nós começamos a acreditar que nós somos todos doentes. E de fato, talvez a gente seja mesmo. Mas você não entendeu que a doença é consequência do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Nós somos, na nossa base, pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. E isso desenvolve todas as enfermidades que estão dentro de nós e que alcançam as outras pessoas. E é por essa razão, por não acreditarmos que somos pecadores, que a gente vai ficando dessa forma. E vamos acreditando nessas mentiras, de que eu devo comer ou parar de comer para resolver os meus problemas na vida. Que eu devo beber isto ou beber aquilo para solucionar a minha vida. Que se eu me vestir de um jeito ou de outro, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, para ser pastor, um dos critérios é você ter uma boa apresentação. Eu não teria a menor chance. Com esse tamanho todo aqui. Gente, nós estamos vivendo num mundo sem Deus, onde os valores do coração, da vida, da alma, as coisas mais belas do ser humano estão sendo deixadas de lado, que é a vida de Cristo, que é Cristo sendo formado em nós. Nós olhamos uns para os outros e estamos interessados em outras coisas e não se a vida de Cristo está presente na vida dele. É por isso que Davi ora e diz: me livra dessas mentiras dos políticos, que fingem cuidar de mim e no fim luta pelos seus interesses. Me livra de cuidar desses políticos que dizem que vão cuidar dos meus filhos, que os meus filhos vão ter aposentadoria, e nós confiamos nisso. Mas se o seu filho não conhecer a Jesus, ele pode até ter aposentadoria, mas vai ser uma vida infeliz. O salmista diz: me livra desses conselheiros que mentem, que se oferecem para moldar o meu comportamento e o meu caráter, para me levar a me sentir melhor. Me livra desses conselheiros que relativizam os princípios morais e dizem que vale tudo, o que importa é você se sentir bem. Me livra desses que dizem que eu devo ter uma vida longa e posso viver sem conflitos, posso ser feliz, posso ser bem-sucedido sem a vida de Cristo na minha vida. É isso que o salmista está orando. Me livra da mentira dos pregadores, que vendem esperanças falsas, que vendem essa cura superficial, que vendem coisas que não procedem de Deus. Jesus dizia assim: vocês me abandonam os meus mandamentos e obedecem aos ensinamentos humanos, mundanos. Vocês fazem escolhas na vida a partir dessa mente do mundo. Creiam em mim, porque eu tenho as palavras de vida eterna. Jesus dizia: você sempre arranja um jeito de pôr de lado os mandamentos de Deus para seguir as tradições de vocês. É isso que o salmista está orando e pedindo. Você precisa mudar, desejar mudar, querer mudar e buscar a Deus para que você saiba como viver. Livra-me, Senhor, desses que explicam a vida, mostra como a vida funciona, mas escondem Jesus. Me livra desses que elogiam o meu pecado, com uma língua mentirosa, me enganando, dizendo que eu sou bonzinho, que eu sou legal, que eu sou bacana. Livra-me desses pregadores sábios, que conhecem as filosofias, que sabem todas as coisas, que conhecem os caminhos do mundo, e sabem todas essas coisas, mas ignoram
ignoram a obra de Cristo na cruz, que deu a vida por mim e por você. Esta é a oração do salmista. Me livra desses cientistas que explicam o mundo, mas não contam que foi Deus que criou essa maravilha a qual nós estamos envolvidos. Falam do corpo, explicam como ele funciona, esmiuçam os meus desejos e os meus instintos, mas não dizem que eu e você somos templo, habitação do Deus vivo, somos templo do Espírito, e ele não pode ser tratado da maneira como a maioria e como os mundanos tratam o seu corpo. Você quer mudar? Se você quiser viver nesse mundo, você precisa orar a Deus e pedir que Ele te livre desta mentalidade. A segunda coisa, nós devemos nos distanciar dessa mentalidade. Essa forma de pensar, essa forma de raciocinar, ela está presente na vida das pessoas. E nós estamos ávidos e buscando essas coisas, querendo aprender como é que resolve a vida com esses conceitos do mundo. E aí nós vamos mentindo, ou acreditando em mentiras sobre nós mesmos, como eu estou explicando, sobre o ambiente que nós vivemos, sobre o nosso próximo. Isaías, no capítulo 6, no verso 5, ele diz: estou perdido, porque ele viu Deus. Quem vê a Deus descobre, está perdido. Não tem opção, não tem saída, não tem percepção. Ele grita em desespero, ele diz: estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Davi diz: eu falo de guerra, eu falo de paz, eles falam de guerra. Eu quero viver uma vida saudável, boa, eles ficam me provocando e tentando colocar no meu coração guerra, conflito, confusão. Não é possível que os irmãos e as irmãs não estejam percebendo que isso acontece conosco todos os dias da nossa vida. Comece a ter uma atitude de amor, comece a amar, comece a perdoar, comece a tratar bem as pessoas, e você vai ser provocado. Vão insinuar para você que você é bobo, vão insinuar para você que você é um covarde. Preste atenção quem são as pessoas que vocês estão valorizando. Davi diz: habitei por tempo demais em Meseque, entre as tendas de Quedar, sou pela paz. E eles falam em guerra. Davi está dizendo: Deus, eu estou cansado desse mundo. Eu estou cansado de Meseque. Meseque era uma região no norte de Israel, próximo, hoje seria a Rússia, aquela região ali, sul da Rússia, longe de Israel. E era um povo guerreiro, um povo bravo, um povo forte. Quedar era no sul de Israel. Era uma região de deserto. Era uma região de peregrinos, de beduínos, de gente hostil, de gente guerreira. Davi está dizendo: eu estou no lugar errado. Esse mundo não é o lugar para eu viver. Eu não fui chamado para viver no meio desse ambiente de guerra, de confusão, de valentões, de gente selvagem. Eu fui chamado para morar e viver num lugar de paz, de alegria, de amor, de perdão. Nesse ambiente de guerra, eu não devo estar, é o que diz Davi. O nosso chamado é para a gente seguir Jesus. E esse não é um ambiente de guerra, não é um ambiente de confusão, não é um ambiente de desamor, não é o lugar dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nesse mundo, e o chamado de Jesus é para a gente não viver nessa mentalidade do mundo.
mas é para a gente permanecer nele. Leia João 14, 17 vezes a palavra se repete: permanecer em mim. A sua mente, o seu coração, a sua visão, a sua compreensão da vida tem que estar em Cristo, e é a partir dele que você vai olhar para a vida. Então as coisas mudam, você vai tendo uma percepção nova da vida. Você olha para o outro ser humano, você vê de uma forma diferente, você o vê como Cristo via. Você olha para a vida, para as escolhas que você tem que fazer, você olha através de Jesus, você olha através dele. Permanecer em mim, saiam do mundo, ele diz. O terceiro passo para a gente encerrar é o arrependimento. Palavra que não se usam mais nos púlpitos, porque as pessoas não têm razão para se arrepender. Elas acham que elas são boazinhas, que elas podem ser melhoradas pelas coisas que elas fazem. Ai de mim, diz Davi, já há tempo demais que estou no meio dessa confusão, e eu quero paz, eu quero justiça, eu quero alegria. Arrependimento é você dizer não para o mundo. Arrependimento é você dizer não para o mundo e sim para Deus. João Batista dizia que as pessoas deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus está aqui entre nós, é Jesus Cristo. Arrependimento não é uma emoção, não é você ficar triste, não é você ter uma depressãozinha, não é isso não, é uma decisão. Você precisa se arrepender porque durante muito tempo na sua vida, você está tomando decisões, você está fazendo escolhas, você está fazendo coisas sem Deus, porque você se acha poderoso, porque você se acha capaz, porque você acha que através de um treinamento, porque você acha que através dos seus estudos, porque você acha que através da sua religião, porque você acha que através de uma frequência na igreja, porque você acha que através do dinheiro que você tenha ou não tenha, você acha que através dos remédios, sem Deus, você pode resolver a sua vida, pode resolver as coisas do seu coração sem Deus, os seus conflitos sem Deus, ser curado sem Deus, sua saúde sem Deus. É disso que nós precisamos nos arrepender e crer e confiar nele e parar de crer nessas mentiras do mundo. O convite é para você se arrepender e perceber que se você continuar a fazer, a pensar, a crer, a decidir de acordo com essa mentalidade do mundo, de acordo com como você tem feito até aqui, de pensar, crer e confiar e achar que são essas coisas que eu acabei de citar que vão resolver a sua vida, você vai continuar do mesmo jeito que você sempre esteve e está, e cada vez mais essa angústia vai aumentar na sua vida. Arrependimento é dar conta que mentiram para você a respeito de que você é dar conta que os seus vizinhos foram enganados por este mundo, que os seus irmãos, que os seus amigos foram enganados por essa proposta do mundo. Arrependimento é tomar a decisão de seguir a Jesus com a consciência de que somente Ele pode trazer paz para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está tendo nenhuma dessas angústias, se você acha que você está certo mesmo em tomar as decisões na sua vida por você mesmo, você não está entendendo o Evangelho. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Quando você pega um peixe e tira ele da água, ele fica ali alguns segundos, ele não consegue ficar, ele estribucha e morre, ele vive um tempo de angústia. Filhos de Deus não foram chamados para viver neste mundo com esta mentalidade do mundo.
nós somos chamados para viver neste mundo, cheios da presença e da graça de Deus. Aí você vai ser bênção, você vai ser testemunha, você vai ser abençoador, você vai ser um pai maravilhoso, você vai ser uma mãe maravilhosa, você vai ser uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa cheia de gratidão. O povo de Israel vivia nessa tensão, eles viviam, comiam, tratavam as coisas dessa forma. A vida com Deus é sempre uma rejeição do mundo e um caminhar com o Pai. Eles trabalhavam, se divertiam, sofriam, pecavam, como nós fazemos hoje, mas eles estavam indo na direção da terra prometida. E Deus explicava a vida para eles na sua graça. E a graça de Deus preenchia a vida deles. O perdão de Deus renovava o coração deles. O amor de Deus os abençoava. E é isso que nós precisamos. Porque aonde chega Jesus, o diabo desaparece. E a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo, como eu falei anteriormente. Aonde Jesus chega, entra a luz. As trevas se dissipam. Aonde Jesus chega, vem o amor e o ódio vai desaparecendo. Aonde Jesus chega, a salvação, a cura e a morte vai desaparecendo. Aonde Jesus chega, se estabelece a verdade e a mentira vai sumindo. Aonde Jesus chega, o medo que escraviza vai desaparecendo e sumindo da nossa existência. Eu quero te convidar para você se comprometer com Deus e buscá-lo, para que você saiba como viver nesse mundo de uma forma digna, bela, saudável, e a cada dia a graça de Deus e a imagem de Cristo seja formada na sua vida.